Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma videoaula. Agora eu vou gravar a videoaula de geografia. Vamos para as explicações. Eu gravei um outro vídeo, expliquei para vocês que seria a videoaula, depois aula online, porém vamos continuar com videoaula. Porém, eu tenho uma diferença nas videoaulas. Vou explicar como vai funcionar. Eu vou gravar uma única videoaula com 2 módulos dentro. O primeiro módulo vai ser correção da anterior. E depois, segundo módulo, continuidade no livro, tá bom? O que eu quero, o que eu preciso de vocês é um comprometimento, o qual vocês só vão aqui clicar e assistir essa aula se tiver feito a anterior. Porque faz parte do aprendizado o quê? Aprender, fazer esforço de responder, errar e corrigir. Faz parte. Então, durante a correção, se tiver alguma coisa errada, não fica triste, vamos corrigir. E aí, com os nossos erros, a gente aprende para não errar mais. Tá bom? Então, eu peço esse comprometimento de vocês, que só dê enter se tiver feito o anterior, tá bom? Eu vou dividir com vocês o livro do professor para fazer a correção, o livro de vocês para ser matéria nova e uma apresentação que fiz com um resumo, tá bom? Então, vamos lá para a nossa aula! Na aula anterior, a professora explicou para vocês sobre a chegada dos africanos aqui no Brasil. Eles vieram quando acabou, na verdade não é que acabou, os indígenas tiveram reação, não quiseram mais trabalhar para os portugueses, eles trouxeram à força os africanos para trabalhar como escravos. A professora falou também sobre a expansão colonial, que era o processo de colonização, a expansão, que eles fizeram o território deles, principalmente na área litorânea, para evitar a invasão. Mais o que? Aí, vamos lá. Primeira atividade foi da página 158, número 2. Complete as frases. Com a fundação da primeira vila de São Vicente, teve início ao cultivo de cana-de-açúcar, muito bem, e a criação de engenhos, que eu até mostrei a foto dos africanos trabalhando num engenho. Os africanos foram trazidos contra a vontade, de maneira forçada, para trabalhar como escravizados nas lavouras e na mineração. Os colonizadores, quem eram os nossos colonizadores? Portugueses, muito bem. Fundaram vilas e cidades em pontos estratégicos do território para proteger e facilitar a ocupação política na colônia em áreas litorâneas. Muito bem. Aqui era um texto falando como que seria o Brasil sem a chegada dos portugueses. Aí ela até brinca que do mesmo jeito iríamos ser explorado, né? Aí tá aqui. Cite contribuições dos portugueses na formação da sociedade brasileira. Amores, eu vou falar uma coisa. Quando faz correção, quando a professora corrige o livro de vocês, se estiver dentro do assunto proposto, a professora considera certo. Vocês só vão apagar se for totalmente diferente do que o livro está propondo, tá bom? Aí eu errei, não tem problema. Vamos ver de novo a explicação da professora no outro vídeo, vamos entender o porquê errou, tá bom? Então aqui espera que vocês vão citar aí a língua, a culinária, a religião, aspectos da economia e da política, tá bom? Agora vamos tentar responder como seria o Brasil sem a chegada dos portugueses. Bom, aqui é uma resposta pessoal. O que é importante que vocês tenham colocado, observado durante a explicação da professora, é os aspectos da cultura, da língua, da religião, tá bom? Da cultura que eles deixaram aqui para nós. Vamos lá. A professora tinha ensinado a analisar o gráfico, não foi? Então, vamos ver as perguntas aqui. Identifique o maior grupo de imigrantes que chegaram ao Brasil nos anos de 1914 e 1923. Em 1914 e 1923 é desta cor aqui, ó. Qual foi o povo? Vamos ver qual que tá maior. A coluna maior dessa cor é esta aqui, então vocês vão pôr portugueses. A próxima pergunta fala o menor índice. Qual foi? Olhando aqui, japonês. Aí vocês põem Japão. Olha aqui a resposta, portugueses e Japão. Aqui está falando para vocês observar e ler o mapa.
A pergunta é: escreva as 5 primeiras cidades do Brasil. Como eu vou saber, professora? Bom, do lado de cada cidade tem o ano que ela foi fundada. Vocês vão ver qual foi a primeira que foi fundada, a segunda, a terceira, espero que vocês tenham feito. Dúvidas, vamos corrigir. Então tá aqui. Em Salvador foi em 1549. São Sebastião do Rio de Janeiro, 1565. Paraíba, 1585. São Cristóvão, 1590 e Natal, 1599. Essas foram as 5 primeiras. Aí tem mais de 5, né? Mas vocês conseguiram identificar as 5 primeiras. E a semelhança entre essas cidades é o que, olhando no mapa? Esse eu tenho certeza que vocês acertaram. Que todas, a semelhança dela que ambas, todas, são litorâneas, tá? Que elas estão entre o litoral. Aí eu respondi assim, que elas se encontram na encosta do litoral, que eles estão perto do litoral, estão perto do mar, tá certo. Tá bom? Agora no mapa, vocês vão... O local de descobrimento do Brasil. Lá no mapa, vocês vão colocar Porto Seguro. E a primeira vila do Brasil, que é São Vicente, vocês também vão marcar no mapa, tá bom? A professora falou sobre as ocupações e o desenvolvimento da economia. Falou da ocupação, que eles ficavam na parte litorânea, até mesmo por causa do escambo, da troca, da economia. Agora vamos observar o mapa a seguir. Esse mapa aqui tá assim. Todo que está de roxo está falando que é onde tinha a plantação de algodão. Aonde está com essa cor aqui amarelinho, era onde explorava o ouro e o diamante. A outra é drogas do sertão, cana-de-açúcar, pecuária. Então é só vocês irem olhar aqui, ó, tá bom? Onde se encontra cada um. Eixo de transporte. Aqui é tipo as vias, onde eles usavam para transportar, para chegar até a encosta, para poder, assim, mandar pelos navios. E as cidades são as bolinhas, tá? As bolinhas eram as cidades. De acordo com isso, vamos responder as perguntas abaixo. Aonde tinha exploração de algodão, de acordo com o que nós vimos agora? Em que estado? Maranhão, Natal, Paraíba, Pernambuco. E ouro? Então, vocês dão uma pausa aqui e confere com o que vocês responderam analisando o mapa, tá bom? Vamos lá. Incentivo à imigração. A professora falou nessa parte que teve os índios, né, não trabalhavam mais como escravo, e eles queriam que viesse gente trabalhar como escravo. E aí não tinha mais, teve o... Aí trouxeram os africanos, à força, vieram escravos, e depois teve a abolição dos escravos, e eles queriam que viessem imigrantes, então eles tinham um incentivo, venha trabalhar aqui. E aí venham vários imigrantes, a professora falou de cada um pouquinho, e teve esse gráfico aqui falando da entrada dos imigrantes no Brasil. Então, tá pedindo para vocês analisar aqui qual foi o maior pico. O maior pico, olha, analisando, foi 1890. Vamos lá ver se a pergunta. Com base no gráfico, identifique quando ocorreu o maior pico de imigração no Brasil. E de acordo com o que foi estudado, identifique o produto que era cultivado. Neste período, em 1890, o produto que era cultivado aqui era o período do café, que vieram aqui os italianos, né? Imigração na formação da sociedade brasileira. Então, a imigração, ela trouxe várias culturas, várias coisas que até hoje nós carregamos na nossa sociedade. Aí teve a imigração italiana, que fala onde eles trabalharam, o que eles fizeram, quando eles vieram. Teve a imigração alemã, a japonesa e outros povos que vieram para cá. E mais uma tabela para identificar. Agora nós vamos observar a distribuição dos imigrantes vindo do Japão, naturais e brasileiros, entre 1940 e 1950. Então, eles vieram entre 1940 para essas regiões aqui. E 1950 para essa. Vamos ver a pergunta. Qual local recebeu maior parte dos imigrantes japoneses? Qual local foi que recebeu maior parte? Em 1940, São Paulo. Em 1950, também São Paulo, então não tem nem o que a gente tentar interpretar, é São Paulo.
Aí a pergunta seguinte, não, vamos outro gráfico. Agora nós vamos ver a tabela sobre as nacionalidades que vieram para o Brasil. Alemã, espanhola, italiana, japonesa, portuguesa, síria e turca, outras e o total, todos que vieram aqui para o Brasil. E em cima nós temos o período que cada um veio. Vamos ver a pergunta para poder identificar aqui na tabela. Identifique a nacionalidade com o maior número de imigrantes chegados ao Brasil no período de 1884 e 1893. 1884 e 1893. Qual foi que teve maior? Aqui, italiana. Aí vocês veem se foi italiana. Identifique a nacionalidade que só começou a chegar ao país em 1904. A única que em 1884 não chegou foi japonesa, 1894 também foi japonesa, então realmente em 1904 a que começou a chegar, ó, foi a japonesa, Japão, tá? Agora nós vamos analisar esse gráfico aqui. É a variação de imigrantes no Brasil de acordo com o país de origem. Comparando os dados do gráfico e da tabela da atividade anterior, da tabela que nós vimos agora, qual semelhança pode ser observada? Então, o que nós podemos observar? É que continua grande o número de imigrantes de Portugal, Japão, Itália e Espanha. Essas nacionalidades representam ainda um percentual significativo de imigrantes vindos para o Brasil. Então, aqui está falando o quê? Que mesmo atualmente, nos tempos atuais, ainda continua vindo para cá para o Brasil. Portugueses, japoneses, italianos e espanhóis, tá? Pronto, a nossa lição foi até aqui. Até aqui é correção. Agora, matéria nova, vamos fechar o livro do professor. Matéria nova, vamos lá. Bom, a professora vai agora falar uma coisa e depois vou para a apresentação. A lição de casa nós vamos fazer da página 168 até 175. 168 até 175. Essas páginas é tudo revisão do que foi visto, tá? Tanto que aí em cima vocês vão ver que tá assim, para casa. No início, tem umas perguntas que vocês vão escrever no caderno. Por isso que eu mandei o caderno, tá? Então, a pergunta, cultura, conjunto, vocês respondem no caderno, tá? Então, vamos lá para a apresentação que eu fiz com o resumo. Resumo de tudo que nós vimos. A professora vai pôr uma apresentação. E vamos lá. Então, nós vimos nesse capítulo sobre cultura, que seria tradições, a professora depois tradução, mas é tradições, língua, culinária e religião, que trouxeram aqui para nós. Vimos os tipos de migração, que tinha deslocamento de um... O que seria migração? É o deslocamento de um indivíduo ou de um grupo. Vimos também tipo de migração. Lembra que nós temos até uma tabelinha, migração intermunicipal, que era a mudança de uma cidade, ó, tá mudando, de uma cidade ou de um município para outro. Isso é migração intermunicipal. Êxodo rural, eu tô saindo do campo e indo para a cidade. Êxodo urbano, eu tô saindo do urbano, ou seja, da cidade para o campo. Migração pendular, é a mudança ou deslocamento temporário, pode ser de horas, de dias, semanas, para uma região por motivo de trabalho ou estudo. Aqui a professora até falou assim, a pessoa pode estar fazendo faculdade em outro local e depois, no final de semana, vem para casa. Ou todo dia ela sai de casa. Se nós falamos de pessoas de Mogi, que é aqui pertinho, que vem trabalhar em São Paulo, ou de São Paulo vai para Mogi. Lembra da explicação? Ótimo. Nós também falamos dos tipos de migração, que seria, na verdade, não é um tipo, é o motivo dessa migração. Que tinha a migração espontânea,
que seriam os imigrantes, que vinham para cá para trabalhar, e espontâneo, eles vieram porque quiseram. E a forçada, que aí eu citei os africanos, que eles vieram forçados para trabalhar como escravo. Aí nós vimos também a diferença de imigração e de emigração. A imigração é a chegada de pessoas a um lugar. Assim, imigrante é quem chega em um lugar diferente da sua moradia original. E emigração é a saída da pessoa de um determinado local. Logo, emigrante é aquele que sai do seu lugar de origem. Ok? Vimos isso também. E também nós conseguimos ver que a localização, nós podemos usar o quê? Mapas. E tem alguns elementos que compõem esse mapa, nós estudamos também, como título, legenda, escala, fonte, rosa dos ventos. Vimos também que a orientação antes era usada pelo sol, pelas estrelas. Se você não tiver nenhum equipamento, também dá para se usar. Vimos também que agora com a tecnologia se tem a bússola, se tem o GPS. Então isso foi um resumo de tudo que nós vimos, fora a explicação da semana passada, que também a professora fez um resumo bem legal. Então agora nós vamos responder aqui. Tá? Aqui é tudo resumo, tá, meus amores? Tudo resumo. Deixa eu baixar aqui a minha fotinha, se vocês vão ver. Pronto. Aqui é tudo o que foi visto, tá? Nós vamos colocar em prática tudo o que vimos. Nos formulários que a professora mandou para vocês também tinha essa revisão, tá? Você vê que fala ponto de chegada, ou seja, tudo que nós vimos está aqui. Então vamos responder aqui essa cruzadinha. Aqui, ó, falando do mapa, do GPS, das embarcações. Olha só, tudo que nós já conhecemos, nós vimos isso também nos formulários. Então, essa é a lição dessa semana, tá? Não esqueçam, nós vamos até a página 175, tá bom? Bom, por hoje é isso. Saudades, bom estudo, até a próxima aula. Deixa eu parar aqui. Tchau!